Então, como a gente combinou, a gente vai falar de perspectiva isométrica de elementos cilíndricos, como vocês veem aí, tá? Qual que é a ideia da nossa aula de hoje? É a mesma de sempre, eu vou mostrar um pedaço para vocês, como é que faz, e aí a gente vai praticar, vocês, né? Quando tem a lousa, eu até pratico um pouquinho, mas como não tem a lousa hoje, quem vai praticar são vocês só, tá? Vamos lá. Tá vendo esse desenho que está aí na tela? Que tipo de perspectiva que é esse que está na tela? Vocês lembram o nome? Cavaleira, muito bem. Então, o que que acontece na perspectiva cavaleira? Quando a gente tem qualquer detalhe arredondado, vocês veem aí, né? Tem dois furos, um do lado esquerdo, um do lado direito. Tem um monte de parte arredondada nas extremidades, no meio, na base, enfim. Quando a gente tem partes arredondadas, a cavaleira é a perspectiva mais fácil da gente fazer, desde que a gente coloque essas faces na frente, né? Essas faces não, perdão, essas partes arredondadas na face da frente. Se tiver tudo na face da frente, fica muito fácil representar esses elementos, porque afinal de contas, no desenho eles vão ser trabalhados como círculos, como arcos, a gente pode usar o compasso ou um gabarito para poder fazer esse tipo de desenho. Só que uma vez que a gente vai passar, então, desses elementos na perspectiva cavaleira para a perspectiva isométrica, como vocês veem ali, ó. Então, dá uma olhada. De cima e de baixo é a mesma perspectiva. De baixo, a perspectiva isométrica, esquadro de 30 graus para um lado, esquadro de 30 graus para o outro. O que acontece? Na isométrica, a gente não vê nada pela frente, né? Não vendo nada pela frente, eu também não vou ver esses arcos pela frente, eu tô vendo, lembra, né, na perspectiva isométrica pela quina da peça. Então, tudo que é redondo, tudo que é arco de circunferência, vai virar elipse ou pedaço de elipse. E aí eu pergunto para vocês já desenharam uma elipse na vida de vocês? Vocês sabem o que que é uma elipse? Como é que se define uma elipse? Por exemplo, né, uma circunferência se define como sendo a distância, o lugar geométrico, a gente fala, na verdade, né, que tem a mesma distância de um certo ponto que é o centro, né? Então, todos os pontos que têm a mesma distância em relação ao centro fazem a circunferência. E a elipse, vocês sabem o que que é? Não. Não. Pois é, a própria definição da elipse, ela é mais complicada, porque em vez de ter um centro, como é o caso da circunferência, a elipse tem dois pontos de referência que a gente chama de focos. Tem o foco 1, tem o foco 2, e aí tem toda a definição geométrica da elipse, que fala também de todos os pontos do lugar geométrico, que não que tenha a mesma distância, né? Porque agora eu tenho dois focos, mas que tem a soma das distâncias de um foco até o outro igual. Então, até a definição é mais complicada e o desenho de uma elipse é bem complicado também. Então, essa é a grande questão, a grande problemática que a gente tem quando a gente vai desenhar perspectiva isométrica que tem algum elemento cilíndrico, ou seja, um cilindro em si, ou um furo, ou um canto arredondado. Para fazer isso, então, a gente vai ter que fazer elipses, só que para fazer elipse é trabalhoso. Então, a gente vai fazer uma elipse de mentirinha, como vocês veem aí na tela, a gente vai fazer uma elipse falsa. A gente vai trabalhar com o método da falsa elipse. Vocês já viram o método da falsa elipse antes? Todos vocês que já fizeram desenho técnico aí, centenas de horas, como vocês me falaram no começo do semestre?
É aquele dentro do quadrado, exatamente. É aquele dentro do quadrado. Nunca ninguém definiu ele assim, mas é esse aí. É esse aí. Só o André viu? Ninguém mais viu? Olha, temos um voto para o sim, hein? Bonito. Então, beleza, vamos lá. Então, justamente, é aquele do quadrado. Inclusive, vocês veem o quadrado aí na tela, né? Quadrado isométrico está aí na tela. Então, justamente, a gente vai fazer uma falsa elipse. A gente vai ver o passo a passo para fazer isso agora. E aí, depois a gente vai treinar. Então, vamos lá, pessoal. Vocês estão com a prancheta aí a postos? Vou dar um minuto para vocês. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz, enquanto vocês vão fazendo aí. Cada passo de uma vez, beleza? Então, vai lá, pega a prancheta, pega esquadro, pega papel. Qualquer papel agora, não precisa ter margem nem nada, porque a gente vai só fazer o nosso primeiro teste com o método da falsa elipse, beleza? Então, vou esperar um minutinho aí para vocês pegarem tudo antes da gente começar. Prontos? Já estão aí com o material? Como é que eu Sim. costumo fazer? Aí, como é que eu costumo fazer, amiguinhos? A gente vai fazendo, e aí, conforme vocês vão terminando, vocês mostram para mim na câmera, para a gente poder olhando se está tudo certo. Estou com a minha linda prancheta aqui também, ó. Só uma dica para vocês, quando vocês forem mostrar, tem gente que costuma fazer assim, ó. Deixa eu pegar um negócio que dá para ver que não é transparente que nem a prancheta, né? Vocês pegam um papelzinho ali, deixa eu ver se tem um papelzinho. Aqui. Vocês pegam um papelzinho, pegam um papelzinho muito pequenininho, mas beleza. E vocês colocam ele assim, ó, aí não dá para ver nada, né? Deixa meio longe da câmera, que a ideia é que eu veja o desenho inteiro, tá? Não vai grudar na câmera que aí ninguém vê nada. Belezinha? Todos a postos? Então vamos lá, hein? Nossa primeira atividade do dia de hoje. O que a gente vai fazer? Então, eu vou desenhar com vocês um cilindro. Como eu falei para vocês, isso que a gente vai ver serve para desenhar cilindro em perspectiva isométrica, serve para desenhar furo cilíndrico em perspectiva isométrica, serve para desenhar um canto arredondado em uma perspectiva isométrica. Por onde a gente desenha? Por onde a gente começa o desenho, melhor dizendo. Então, como vocês veem aí na tela, como em todo desenho de perspectiva, a gente começa desenhando aquele caixão, aquele paralelepípedo que envolve a peça. Então, a gente vai querer desenhar um cilindro que tem 5 centímetros, 50 milímetros de diâmetro. Então, marque aí 50 milímetros de diâmetro. E ele tem 70 de profundidade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui, o meu na tela não é isso, né? O meu na tela é uma bolachinha achatada. Mas para vocês fica mais fácil se vocês fizerem ele mais compridão assim, depois a gente vê por quê, tá? Então, a gente vai fazer um cilindro com 50 milímetros de diâmetro e 70 de profundidade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar desenhando o caixão que envolve esse cilindro, ou o paralelepípedo que envolve esse cilindro. Ou seja, vamos lá. Sugiro que vocês façam do mesmo jeito que está aqui, ó. Deixa eu até arriscar aqui para vocês, ó. Essa face aqui, ó, onde tem essa linha de centro, que é onde vai ficar a parte
redonda do seu cilindro é a parte que tem que ter, então, 50 por 50, né? 50 não coube, peraí. 50 por 50, vamos escrever para cá. Tá? E aí esse comprimento vem para cá. Nossa, quantas setinhas, que bonito. Vocês vão fazer com 70 milímetros, tá? Então, isso aqui é o de sempre. Onde eu pus meu esquadro agora, que fiquei mexendo. Lembrando, né, amiguinhos? Perspectiva isométrica, pranchetinha, esquadro de 30 por um lado, ou simplesmente gira, esquadro de 30 por o outro lado, certo? Então, vamos lá. Primeiro passo, caixão que envolve a peça. Conforme vocês vão terminando, me mostrem. Prontos? André, vamos ver o que o André fez. Cadê meu mouse? Ah, meu mouse não tá aqui porque não tá aqui. Alex, vamos ver o Alex. Alex, você usou esquadro de 30 graus? Pode ser, às vezes a câmera me engana, né? Dependendo do jeito como tá a folha aí, às vezes a câmera me engana. Porque eu tive a impressão que tava muito para cima. Ah, agora tô vendo. Agora parece mais 30 graus, sim. Isso aí, beleza, beleza. Acho que a folha tava meio de ladinho, ela parecia bem alta, assim, sabe? Maravilha, Beleza. maravilha. Então, quem já fez, aguenta aí, deixa eu ver o desenho que tá no chat. Olha que lindão esse bloco, hein? Então, isso aí, André também. E o restante do povo, pronto aí? Vamos ver mais um desenho. Maurício.
Olha só o desenho do Maurício, muito... eu ia falar muito bom. Cuidado quando vocês vão juntar, né? Fazer o Y, né? Juntar duas das linhas das dimensões, né? Das direções diferentes da perspectiva com a terceira, para que ela fique no mesmo ponto, né? Que tem um ponto só. Mas maravilha, então, né? Já temos alguns caixões aí. Posso continuar? Seria importante que todo mundo fosse fazendo junto, então se tem alguém ainda que não conseguiu fazer o caixão, manifeste-se. Esse é o primeiro passo, né? Fazer o quadrado. Então, antes de fazer o círculo, né, a parte redonda, em vez de fazer um cilindro, a gente fez um bloco, a gente fez um paralelepípedo, ou seja, antes de fazer o círculo, a gente faz um quadrado, que é muito mais fácil de fazer com os nossos esquadros, né, com a técnica que a gente já tem, tá bom? Então, lembrem disso, né? O primeiro passo é fazer o quê? É fazer o quadrado que está circunscrito na circunferência, ou seja, o quadrado que está em volta da circunferência. Por isso que eu tinha falado para vocês, né? Se a gente vai fazer uma circunferência, né? A face redonda do cilindro, que tem 50 por 50, 50 por 50 não, né? Que tem 50 de diâmetro, a gente vai fazer um quadrado de 50 por 50, que é o quadrado que fica em volta desse círculo, tá? Então, anota aí, esse é o primeiro passo. Pega o diâmetro que você tem que fazer e faz um quadrado de mesmo lado em volta dele. Belezinha? Esse é o passo 1. Wagner está terminando. Falta muito aí, Wagner? Olha que bonito, ó. Eu trouxe nos slides até uma ajudinha aí para vocês, para lembrar o posicionamento dos esquadros. Então, se tem alguém mais perdidinho, dá uma olhada aí no nosso lindo PowerPoint animado. Olha que sensacional, hein? Que a gente tem lá o passo a passo para você fazer esse quadrado com os esquadros. Cristiano, olha só, hein? Isso aí, Cristiano. Sensacional. Sensacional. Belezinha? Tá lá, ó. Quadrado isométrico com um lado igual ao diâmetro da circunferência, como a gente recapitulou. Esse é o passo 1. Vamos para o passo 2. Passo 2, olha lá. Marcamos nesse quadrado isométrico as linhas de centro da circunferência. Obviamente, se a linha de centro, na metade da aresta do quadrado. Richard me mandou uma folha em branco. Não, não, tá aqui o desenho. Isso aí, Richard. Muito bem, muito bem. Então vamos lá, o que vocês vão fazer agora? Ó? Fazer as linhas de centro. Olha lá, né? Ó, continua com esse quadro de 30 graus. Faz a marcação na metade, ou seja, se a gente fez o quadrado com 50, você vai medir 25, certo? Vai lá, faz a linha de 30 graus. E aí faz a linha de 90 para marcar as linhas de centro nas metades das arestas do quadrado isométrico. Pessoal, lembra, a linha de centro, traço ponto, fraquinha, muito fraquinha, tá bom? Na verdade, tudo isso que a gente está fazendo tem que ser muito fraquinho, né? Porque eu não quero um bloco, eu quero um cilindro. Então, nenhuma dessas linhas vai ficar aí no final do desenho, né? São todas linhas de construção. Então, são todas linhas que têm que estar muito fracas, muito claras, porque elas não interessam no final das contas, né? Eu quero fazer um cilindro disso daí. Beleza? Então, vamos lá. Linhas de centro. Com esse passo é muito difícil, eu vou dar 1 minuto para vocês fazerem.
Está pronto. Deu certo aí, Wagner? Vamos ver o desenho do Wagner. Ei, meu mouse tá doido, peraí. Aí. Wagner, você fez para o lado contrário, né? Do que a gente tinha falado. Beleza, só que tudo que eu fizer aqui, você vai ter que imaginar do outro lado, tá? Porque, ó, eu tô com a face quadrada no meu lado direito, né? Olha aqui no slide aqui, né? Essa face aqui que eu tô riscando em cima, que é a minha... Oh, eita, nós. Tá doido. Tá vivo o meu slide, meu Deus. Vou começar de novo. Essa face aqui, que eu tô riscando em cima, ela tá do meu lado direito, né? Que seria a face frontal, né? Você fez pelo lado esquerdo. Beleza, a ideia é a mesma. Se funciona para um lado, tem que funcionar para o outro, para qualquer lado. Só que, justamente, não vai ao pé da letra, por assim dizer, copiar tudo que eu estou fazendo aqui, porque, como você está do outro lado, você vai ter que espelhar as coisas. Fechou? O zero Alex. Olha só, hein? Com uma linha de centro. Muito bem, muito bem. A pessoa, até lembrando, eu nunca dei muita importância até hoje nisso, porque a gente vai começar a desenhar circunferências hoje, né? Mas o ideal, quando você faz linha de centro, é que as linhas de centro, elas se cruzem... Opa, tá difícil aqui hoje o meu desenho no computador. O ideal é que as linhas de centro se cruzem na linha, tá? E de preferência no meio dessa linha, né? Numa região que tem um certo equilíbrio, como eu estou desenhando aí para vocês, tá? Ou seja, no meinho de dois traços, como eu rabisquei aí agora, tá? Claro que às vezes você não está prestando muita atenção nisso, né? E aí, de repente, pode, em vez de ficar a cruz da linha de centro, pode ficar um negócio meio deslocado, tá vendo aqui na câmera, né? Em vez de ficar na cruz mesmo, no centro dos traços, pode ficar mais longe. Não é o ideal, tá? Às vezes a gente vê linha, traço, ponto se cruzando no ponto, isso não existe, isso é uma abominação, tá? Não façam isso. Procurem fazer o que a gente rabiscou aqui no slide, tá bom? Deixa eu ver, temos novas mensagens. Matheus. Vamos ver o desenho do Matheus. Matheus, eu não sei como é que você não se perde com esse, desenhando em papel milimetrado. Mas se você se dá bem com isso, beleza. Maravilha, maravilha. Então vamos em frente. Anotaram passo 1, quadrado isométrico com o tamanho do diâmetro que a gente quer fazer. Do diâmetro, entendeu isso? Porque daqui a pouco eu vou mostrar um desenho para vocês com um raio e vocês vão querer fazer o tamanho do raio, não é o tamanho do diâmetro, beleza? Passo 2, linha de centro nesse quadrado isométrico. Vamos para o passo 3, hein? Olha que emocionante. Passo 3, vou ler aí com vocês, olha só. Traçamos a diagonal maior deste quadrado isométrico. Ela sempre poderá ser traçada usando o esquadro de 60 graus. Esquadro de 60 graus, coleguinhas, é o mesmo do de 30, né? Só que de pezinho agora, certo? Olha aqui para mim, ó. Tá vendo? Deixa eu pôr um papel aqui atrás. Vocês verem alguma coisa, né? Ou não, não sei. Tá vendo aí, ó? Esquadro de 60 de pezinho, certo? E aí o que eu falei para você, ô, Valdir, aqui, ó, do jeito que eu fiz, claramente
ou talvez não tão claramente assim, mas enfim, eu vou ter uma diagonal grande, que é essa que está desenhada, e eu vou ter uma diagonal pequena, que é essa que eu estou riscando de amarelo, tá vendo aqui, ó? A de amarelo, ela é claramente menor que a vermelha que eu já desenhei aqui para vocês. Eu vou sempre buscar a diagonal maior desse meu quadrado isométrico, tá? Então, para você que fez a face no outro lado, em vez de ser uma linha que sobe aqui para a direita, a sua deve subir para o lado esquerdo, aquilo que eu falei de espelhar aquilo que a gente está vendo aqui, tá bom? Esse passo é muito difícil, acho que vocês já devem ter feito, né? Traçar a diagonal maior, que pode ser feito com o esquadro de 60 graus, ou pode ser feito com a régua, né? Uma vez que você já tem os dois pontos aqui na extremidade, né? Que vão definir esse aqui e esse que ficou ali embaixo, ó. Uma vez que vocês têm esses dois pontos que já vão definir aqui, né? Ó, que já vão definir a diagonal, você não precisa do esquadro, né? Dois pontos já definem uma reta, você pode ligar os dois com a reta, com a régua, tá bom? Então, diagonal maior, terceiro passo. Olha aí, ó, mostrei ali para vocês usando os esquadros, certo? Vou fazer de novo que foi muito rápido. Olha só, lá no slide, junto os esquadros, traço a diagonal maior. Estou lá com a diagonal maior feita. Vou fazer de novo, olha lá. Junto os dois esquadros, diagonal maior desenhada no ângulo de 60 graus. Belezinha? Passo 4, eu ia falar passo 4 assim, tudo bem. Passo 4. O que nós temos aí? Veja lá. Traçamos as diagonais das metades do quadrado isométrico. Essas diagonais têm inclinação contrária, espelhada, à da diagonal maior traçada no passo 3. Só girar o esquadro de 60 graus, você consegue fazer. Olha lá, ó. Esquadro girado, faço uma diagonal menor, tá vendo ali, ó? Por que eu coloquei diagonal da metade do quadrado isométrico? Deixa eu rabiscar ali para vocês, ó. Porque se eu pensar que eu tenho o quadrado isométrico aqui nessa face, e a linha de centro dividiu esse quadrado no meio, eu vou ter dois retângulos, um que eu estou aqui reforçando para vocês de cor de laranja, e eu vou ter outro retângulo que eu estou reforçando aqui para vocês de verde, certo? Tá vendo aí os dois retângulos, né? Que são essas metades do quadrado isométrico que eu coloquei aqui para vocês, tá? Então tem uma metade laranja e uma metade verde nesse meu exemplo. E aí eu falei para a gente traçar as diagonais dessas metades, ou seja, as diagonais desses retângulos, só que ao contrário, né? Então, se vocês virem aqui, a minha diagonal maior, ela desceu para o lado esquerdo. Então, eu vou fazer as diagonais das metades descerem para o lado direito, certo? Deu para pegar esse aqui? Esse aqui é meio tricky, é meio complicadinho, meio, enfim, talvez mais difícil de ver. Então, olha aqui, ó, volta aqui para o slide, ó. Faço uma ali com esquadro de 60, subo um pouquinho, faço outra ali com esquadro de 60 também. Quero ver as diagonais traçadas de vocês. Vamos todos chegar até aqui. Olha só o Cristiano, maravilha, hein? Show de bola, show de bola. Quem mais mandou aqui no chat? Ou esse já estava aqui? Acho que esse já estava aqui, né? Ah, não, não estava não. Alex. Vamos ver o desenho do Alex. Olha só, hein? Olha só, olha só. Tem até a legenda feita já, hein?
Quem mais mandou aqui? Olha, gostei, hein? Quem foi o último que mandou? Maurício, vou dar uma estrelinha de bom menino para o Maurício, hein? Parabéns, parabéns. Por que eu vou dar uma estrelinha de bom menino para o Maurício? Se vocês virem o desenho dele no chat, essas linhas todas estão muito fraquinhas. Essa que é a intenção, né? Veja que eu quero fazer um cilindro. Até agora eu fiz um monte de linha, né? Não tem nada a ver com o que eu quero fazer, certo? Então, justamente, essas linhas têm que ser fraquinhas, não fortes, tá, pessoal? Quem mais fez aí? O André, isso aí, André. Alan. Alan, seu nome se fala Alan, que nem eu falo sempre, ou é Alan? Como é que é seu nome? Uma dúvida muito cruel que eu tenho, sempre que eu faço a chamada. Olha, você também fez com a linha fraquinha, hein? Muito bom, muito bem. É Alan mesmo, professor. Alan, olha, acertei, hein? Richard, vamos ver o desenho do Richard. Maravilha, hein? Maravilha, diagonais feitas fraquinhas também. Matheus. Matheus do céu, deixa eu ver se eu vejo alguma linha nesse monte de linha quadriculada aqui. Vi. Maravilha, isso aí também, Matheus. Muito bom, muito bom. Isso aí, amiguinhos. Todo mundo chegou até aqui? Posso continuar? Alguém precisa de ajuda? Isso aqui foi só o começo. O que vai dar trabalho é o que vem agora. Então, eu preciso que esteja todo mundo aqui comigo. Se alguém não estiver, se manifeste nos próximos 10 segundos. Faltam 2 segundos. Ó, vamos lá? Então, vou continuar, hein? Beleza. Então, como a gente falou, né? Tudo que a gente fez até agora foi só linha de construção, foi só preparação para poder fazer a nossa falsa elipse. Então, justamente, a parte inicial, depois que a gente fez aí a diagonal das metades, acabou. Agora é só fazer a elipse. É o que a gente precisa, já está aí. Agora é só pegar o compasso e desenhar 4 arcos de circunferência. A gente vai dividir a elipse em 4 arcos de circunferência, por isso que a gente chama ela de falsa elipse. E aí a sua cara, né? Onde você vai centrar o compasso para fazer esses 4 arcos de circunferência? Então, primeira pergunta. Vocês estão com o compasso aí? Deixa eu ver onde está meu compasso, que eu nem sei. Cadê o meu compasso? Ah, tá. Eu não achei o compasso, mas achei quem eu queria já. Legal. André Luiz levantou a mão. Fale, André. Que educado. Fala aí. Ou foi sem querer? Você só tá descobrindo os botões aí. Então, ó, eu falei que eu não achei meu compasso, mas eu achei quem eu queria. Tá vendo o que eu tenho aqui na mão? Uma lixa. Pessoal, pelo amor de Deus. Hoje vocês estão em casa, não tem desculpa de, ai, professor, eu não sabia que precisava trazer. Vocês estão em casa, deve ter uma lixa aí em algum lugar da casa de vocês. Peguem a lixa, o meu é uma lixa de unha mesmo, tá vendo? Ó, peguei uma lixa de unha e dominei para mim aqui, para o meu compasso. E lixem o compasso de vocês. Isso aqui não é o compasso, isso aqui é uma caneta, né? Mas serve para ilustração, né? O que você vai fazer? Você vai apoiar a lixa numa superfície, você vai deixar a caneta não, né? O compasso inclinado e vai fazer movimentos de vai e vem, de forma que a ponta aqui vai ficar bem pontuda. Tá? Então, antes de usar o compasso, meu compasso já veio com o grafite apontadinho. Isso é uma porcaria. Né? Não se aponta compasso como se fosse um lápis fazendo um conezinho. Tá? Pega a lixa e rabisca ele ali para você ter uma ponta fina, que nem o que a gente vai precisar aqui para fazer o nosso desenho. Então, vou esperar vocês 30 segundos para vocês conseguirem lixar o compasso de vocês. E, aliás, deixa eu pensar onde eu pus o meu. Faz tanto tempo que eu não vejo ele. Deixa eu ver se está aqui. Ah, tá aqui, ó. Está onde ele deveria estar. Muito bem.
Dá para vocês verem aqui o que eu estou mostrando, o meu compasso, ó. Na verdade, meu compasso... Não, até que tá apontado. É que a ponta tá pequenininha mesmo. Achei que não tava. Não, mas tá vendo? A gente tem aqui, ó, um ângulo aproximadamente de 45 graus quando a gente fez o lixamento. O ideal é que a gente tenha algo como isso aqui, ó, na hora de traçar. Uma ponta bem fininha, bem pontuda, que aí vai garantir que a gente consiga fazer a linha que a gente precisar. Se eu preciso de uma linha fina, clara, ora, se eu estou bem lixado, o compasso já está fininho, perfeito. É só traçar que eu vou ter uma linha fina e clara. Se eu preciso de uma linha mais escura para acabamento, perfeito também, que se eu estou com a ponta fraquinha, se eu faço um pouquinho... A ponta fraquinha não, perdão. A ponta fininha, se eu faço um pouquinho mais de pressão, eu consigo fazer essa linha mais grossa. Tá? Então, é alguma coisa assim que vocês têm que procurar aí com o compasso de vocês, tá? Uma ponta aproximadamente a 45 graus. Beleza? Lixaram aí o compasso de vocês? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Veja aí. 2 dos arcos, como tem na tela, eu vou pegar com o centro na intersecção das diagonais. Então, tá vendo o ponto que eu marquei como 1 e o ponto como eu marquei como 2? Aí no nosso desenho, são justamente os encontros daquela diagonal maior com as diagonais das metades, que deram o ponto 1 e o ponto 2. Então, olha lá, ó. Ponto 1 é onde eu vou centrar o compasso. Então, você vai pegar a ponta seca do seu compasso, a ponta de metal do seu compasso, vai colocar aí no ponto 1. Achou o ponto 1? E aí você vai colocar a abertura do compasso até onde? Até o ponto que eu chamei ali de A, ou o ponto que eu chamei de B, que é a linha de centro. Certo? Percebam que a linha de centro, ela divide o nosso quadrado isométrico nos 4 quadrantes, né? Então, eu vou fazer um arco para cada quadrante. Então, o arco de centro 1 e raio de A até 1 ou de 1 até B, eu consigo fazer desse jeito que apareceu aí no slide. Veja só. Tudo bem? Centro compasso em 1. Olha aí no slide, ó, enquanto eu vou falando. Ó, centro compasso em 1. Ponta seca, ponta de metal do compasso no ponto 1, que é o cruzamento das diagonais. Abre até o ponto A, ou abre até o ponto B, tanto faz. E aí eu consigo fazer o meu arco de circunferência, que é 1/4 da elipse que eu preciso desenhar. Richard, quem não tiver lixa, dá para usar o Presto Barba. Olha só, dicas de como lixar o seu compasso, hein? Como afiar o seu compasso. Eu ia falar para você abrir a câmera aí e mostrar você afiando o compasso com o Presto Barba, para o pessoal entender. Olha ele aí, ó. Tá dando certo? Pode fazer que o risco fica fino. Olha só, hein? Sensacional. Obrigado aí pela dica, hein? Então, quem não tiver lixo em casa, já sabe o que fazer. Pessoal, ó, do mesmo jeito que a gente fez esse arquinho AB lá centrado no ponto 1, eu faço a mesma coisa com o ponto 2, que é o oposto, o diametralmente oposto. O ponto 2 é diametralmente oposto, por assim é que eu posso dizer isso, né? Ao ponto 1, tá? Ele é simétrico, ele está oposto ao ponto 1, também é cruzamento de diagonais. Então, eu vou centrar o compasso no ponto 2, vou abrir até a linha de centro, que é o C ou o D, e vou traçar o arquinho que está lá na parte de baixo do meu desenho. Tá vendo ali no slide?
Tudo bem? Conseguiram fazer esses dois arcos? Sim, olha só, hein? Um voto para o sim, 22 votos para o não ainda. Agora temos 2 votos para o sim e 21 para o não. Olá, amiguinhos, vou continuar então, hein? O que eu vou fazer agora? Faltaram 2 pedaços, né? De arco para eu poder fazer. Olha o desenho do André, hein? Vamos ver o desenho do André. Sensacional, hein? Quer dizer, sensacional é um pouco forte, né? Mas tá bom. Tá bom. Isso aí, André. Então, vamos lá. O que está faltando, né? Está faltando outros 2 arcos nos 2 quadrantes que faltaram. Nos quadrantes que faltaram, percebam que eu não tenho cruzamento de diagonal. Quando eu não tenho cruzamento de diagonal, o que eu vou fazer? Eu vou usar o vértice do quadrado isométrico como referência. Tá vendo ali os pontos 3 e 4 que eu destaquei no slide para vocês? O que é o ponto 3? Eu não tenho cruzamento de diagonal naquele quadrante, então eu vou no vértice daquele quadrante. O que é o ponto 4? Mesma coisa. Eu não tenho cruzamento de diagonal naquele quadrante onde está o ponto 4, então eu vou no vértice dele. E aí, o que eu faço? Olha só, agora eu trouxe até um compasso para vocês verem. Olha que sensacional. Você vai centrar o compasso no ponto 3, por exemplo, que é o vértice, colocar a ponta seca dele lá no vértice e vai abrir. Só que agora a gente abre bastante, a gente abre até o outro lado, para continuar o arco que está lá do outro lado. Ó. Percebeu a posição do nosso compasso aí? Ó? E aí você vai traçar esse belo arco lá em cima, esse arco grande lá em cima. E a mesma coisa no ponto 4. Ó. Senta o compasso no ponto 4 e traça com a mesma abertura. Vocês repararam que é a mesma abertura? O arco lá embaixo. Tudo bem? Vou deixar aqui na tela o compasso para vocês verem. Acho que fica mais fácil de perceber o que tem que fazer. Belezinha? Então, com o compasso no vértice, você abre até o outro lado para fazer esse arco comprido que está faltando. E aí, muito bem, parabéns. Temos uma falsa elipse já feita, que é a face da frente do nosso cilindro. Quero ver as falsas elipses de vocês. Olha o Alex aí, hein? Vamos ver o desenho do Alex. Opa, desenho do Alex. Gente, o meu mouse tá doidão. Aí, consegui. Olha só, hein? Alex, muito bem, parabéns. Temos um problema aí, aproveitando e falando então, né? Do que a gente precisa falar. O método tá beleza, a elipse saiu. Qual que é o problema que é de super fácil resolução? As suas linhas, que não tem nada a ver com o cilindro que a gente quer fazer, estão super visíveis, estão super fortes. E o seu cilindro, que na verdade essa elipse, que é a primeira face do seu cilindro, está mais fraca. Né? A ideia é ser o contrário. Então, esses arcos que a gente fez aqui, vocês podem reforçar já. Tá? E as linhas, procurem fazer mais fracas, que eu não quero linha nenhuma no final das contas, né? Eu quero um arco só. Wagner, não achou o seu compasso. Poxa vida. Que triste. Presta atenção aí, vai anotando, depois você faz, então. Matheus. Vamos ver o desenho do Matheus. Olha só o desenho do Matheus. Parece que não juntou direitinho lá no canto direito, não é? Deixa eu ver aqui. Não juntou muito bem lá no canto direito. De repente é um nada que
você centrou do compasso um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para o outro, que dá essa diferençazinha. Não sei. Mas dá para ver que do lado direito tá meio fora, né? A junção dos dois arcos. Isso aí, pessoal, quando é pouca coisa assim, vocês podem me enganar, tá? O que eu digo com vocês podem me enganar? Que nem a gente falou, ó, caramba, se o arco de baixo ficou um pouquinho mais para a direita do que deveria, e na parte de baixo ele casou certinho, quer dizer o quê? Que o ponto onde você centrou o compasso tá na altura certa, mas está mais para a direita do que devia. Mexe um pouquinho ele para a esquerda e faz de novo, né? Deve dar certo. Quando é assim, me engana. Alan, vamos ver o Alan. Alan, beleza. Saiu muito bem. Olha só que bonito, hein? André. O desenho do André. Olha o desenho do André, hein? Opa, eita. Gente, o meu mouse tá muito doido. Ele clica sozinho. Acho que tem um espírito aqui comigo. Ah, agora que eu vi, ó. André. Eu ia te chamar de Alan também. Acho que na parte de cima aconteceu isso que eu falei, hein? Da sua elipse. Não juntou muito bem em cima, né? Assim, para ser a primeira tá bom, né? Mas esse tipo de coisa a gente tem que evitar. Então, justamente, ó, se ficou o arco último que você fez, que é justamente o de centro 3 que está aí na tela, né? Se ficou um pouco para baixo, joga o centro do seu compasso um pouquinho para cima. É muito pouca coisa, né? Essas diferenças são menos de 1 milímetro, mas quando você junta um arco inteiro, dá para ver, né? Então, às vezes, não é nem que você fez errado os traçados, foi na hora de centrar o compasso no lugar que você achou que centrou, mas na verdade centrou um pouco torto. No geral, esses pequenos defeitinhos é isso que acontece. Tá? Então, atenção na hora de traçar. Isso aí vocês conseguem consertar também, pessoal, na hora de reforçar. Quando for reforçar, o que vocês vão fazer, pessoal? Não sei se vocês sabem, vou falar um negócio muito secreto aqui para vocês. Ó. Quando vocês forem usar o compasso, não faz força. Força e compasso não combina. Se você fizer força e deixar o compasso de pé, você vai rasgar a folha. Vai dar errado. Né? O que você tem que fazer? Quando você for usar o compasso, você tem que inclinar. Eu vou exagerar aqui, né? O compasso está lá. Ó. Você tem que inclinar o compasso. Não precisa inclinar tanto assim, né? Mas aí quando você inclina, ele já vai girando sozinho, né? Ele já vai tendo a tendência de fazer o arco sozinho, ó, só pela inclinação que eu dei para ele, né? E aí a ideia do reforçar é inclinar para um lado, depois inclinar para o outro e voltar. Daí inclina para o primeiro lado de novo e vai. Inclina para o outro lado e volta. Ou seja, em vez de fazer força, você faz um pouco de força também, né? Mas não muita. Você vai e volta. Compasso não tem jeito. Arco de circunferência você tem que fazer indo e voltando para ele ficar forte, tá? E às vezes nesse vai e volta, justamente você consegue disfarçar uns errinhos assim pequenininhos. Tá bom? Amiguinhos, tudo bem aí? Alguém não conseguiu fazer a sua falsa elipse? Todos bem? Beleza, então a gente fez a parte da frente. Por isso que eu pedi para vocês fazerem o seu bloco comprido, né, com 70 milímetros. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer a face de trás. Se a gente fizer juntinho, que nem tá o meu, pode ser que fique um pouco confuso para vocês que estão iniciando neste maravilhoso mundo da falsa elipse hoje. Então, por isso que eu pedi para fazer longe, porque a face de trás fica bem longe da face da frente. Eu vou mostrar aqui para vocês no slide o que a gente tem que fazer. Só que agora eu vou mostrar de uma vez, né? Porque afinal de contas a gente já fez, né? E aí depois vocês vão terminar esse cilindro para mim, tá bom? Então, olha só, parabéns, você terminou. Aqui eu vou mostrar só o que seria se você fizesse para o outro lado, né? Aqui a gente vai fazer um cilindrinho deitado aí, digamos, crescendo para a esquerda, né? Se eu quisesse que ele tivesse deitado crescendo para a direita, o que ia mudar? Ia mudar simplesmente que a face quadrada ia estar do lado esquerdo, né? Na vista esquerda da peça, do cilindro, tá?
Ou seja, eu ia fazer a mesma coisa, ó, ia fazer o quadrado isométrico, só que do lado esquerdo, ia fazer passo 2, a linha de centro nessa face, ia já buscar, aqui eu já estou indo direto porque eu já sei o resultado, né? Eu ia buscar esse ponto 1 ao contrário, né? Perceba que o que está no canto inferior esquerdo do que vocês fizeram foi cruzamento de diagonais. Como aqui eu estou na face ao contrário, então o ponto do canto inferior esquerdo não vai ser cruzamento de diagonais, vai ser o vértice. Então, já peguei o vértice lá no ponto 1, no canto inferior esquerdo, já abri a telinha de centro e fiz esse primeiro arco. Para fazer o segundo arco, aí eu faço o cruzamento das diagonais, ó, diagonal maior, deixa eu fazer devagarinho, ó, diagonal menor aparecendo ali, diagonal maior aparecendo ali, cruzou as duas diagonais, onde cruzou eu vou centrar o compasso, vou abrir até a linha de centro, que é esse ponto A ou ponto C que a gente tem ali, e vou cruzar, vou traçar, melhor dizendo, esse pequeno arco, certo? Para fazer esse que está destacado agora do canto inferior esquerdo, mesma coisa a gente já percebeu, né? Se é um arco grande, ele não vem de cruzamento de diagonal, ele vem do vértice. Então, pego o vértice lá no ponto 2 oposto, abro até o ponto C ou o ponto D, que são as linhas de centro, e faço esse arco comprido. O arco comprido é sempre pelo vértice. E aí, lá no cantinho que sobrou, canto inferior direito, cruzamento de diagonais, porque é um arco pequenininho. Então, diagonal maior, diagonal da metade, onde cruzou é o nosso ponto 4, é o nosso centro 4 para o compasso. Abro até os pontos B ou D, que são os centros da circunferência, né? As linhas de centro, e consigo fazer o arco pequenininho. Belezinha? Para fazer a face de trás, não tem segredo, eu vou repetir tudo que eu fiz na frente, na parte de trás. Mas tem uma dica para vocês, pessoal. Larguem tudo, olhem aqui para mim. Para mim não precisa, né? Olha aí para o slide. Tá? Para mim é o de menos. Para fazer a face posterior, eu posso repetir todo o procedimento que eu fiz na face anterior. Qual seria o problema? O problema, por assim dizer, olha aí no slide, ó. Seria que eu ia ter que procurar, né? Ó, lá na face de trás, que nem eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu teria que procurar onde está o quadrado e ele vai ficar atrás, ó, de todas as linhas que eu já fiz. Tá vendo? Eu estou reforçando o quadrado aqui de laranja. Eu ia ter que fazer outra linha de centro, onde eu estou fazendo agora, na face de trás, que ia confundir, talvez, com as que eu já fiz na face da frente. Eu ia ter que buscar a diagonal maior. Gente, o meu mouse está muito ruim. O que está acontecendo aqui? Eu ter que buscar a diagonal maior, que é essa que eu estou tentando riscar aqui para vocês, e não está dando certo. Vamos sem mouse mesmo. Vamos aqui. Ia ter que traçar a diagonal maior, ia ter que traçar a diagonal da metade. Eu vou traçar tudo aqui atrás, ó, diagonal da metade. Ia traçar outra diagonal da metade, para daí fazer o que eu preciso. Qual que é o problema? Vocês ainda que não fazem linhas finas e claras, vai ficar impossível de vocês se acharem aqui, né? Então, qual que é a dica? Em vez de fazer tudo de novo, a dica é pensar, olha, tá vendo ali o que a gente fez agora, ó? A face da frente, a face da frente, ó, ela tá só deslocada para trás. Então, esse arco AB, ó, também eu simplesmente desloco ele para trás. Como que eu desloco um arco para trás? Ora, olha aqui comigo, ó. Em vez de fazer todas as linhas que eu preciso de novo, eu vou pegar simplesmente os pontos de interesse. Quem são os pontos de interesse, por exemplo? Ponto A, que é onde começa e termina um arco, e ponto B, que eu destaquei aqui para vocês, ó, que é onde começa e termina outro dos arcos. Tá vendo ali, ó? Então, eu vou pegar eles e vou fazer essa linha que a gente fez de azul aqui, ó. Em que direção? Ora, na direção dos 30 graus da perspectiva isométrica, que eu estou reforçando ali, grandão azul, mais escuro para vocês. Ou seja, eu ponho o esquadro e trabalho na direção da profundidade.
para levar esses pontos de interesse lá para trás. Mas além do ponto onde o arco começa e o ponto onde o arco termina, eu preciso de um ponto mais importante para fazer o arco. Que ponto é esse, senhores? Que eu preciso também. Além do ponto onde o arco começa e o ponto onde o arco termina. Muito bem, a linha, é o ponto onde eu vou usar o centro, né? Olha só, hein? Mais uma estrelinha de bom menino para o André, hein? Isso aí. Então, ó, para fazer esse arco AB, nesse caso aqui, onde está o meu centro? O meu centro está aqui no 1, certo? Ó, deixa eu pôr o 1 aqui em destaque para vocês. Se eu conseguir. Aqui. Né, ó. Tá aqui no 1 que eu passei em cima. Vou desenhar 1 de novo. Certo? Então, o que eu vou fazer? Ó, da mesma forma, eu vou pegar o ponto 1, eu vou levar ele na direção da profundidade, nos 30 graus, na distância que eu preciso. No caso do cilindro que a gente está fazendo, que distância é essa? São 70 milímetros. Eu não falei para vocês que eu quero um cilindro com 70 milímetros de comprimento? Então, eu vou pegar todos os pontos que eu tenho de interesse e vou deslocar nos 30 graus, com que distância? 70 milímetros. Onde bater, ó, vai chegar lá no que a gente chamou aqui de ponto 1, linha, que é a referência. Ó. Aí eu posso simplesmente centrar o compasso ali, desenho aqui, ó, e fazer o correspondente lá atrás. Então tem essas duas opções. Primeira, que eu não recomendo, mas acho que vocês podem não se dar muito bem. Fazer tudo igual lá atrás. Quadrado, linha de centro, diagonal maior, diagonal da metade. Ou a segunda opção, que é mais simples. Pega os pontos de interesse, o centro e onde começa e termina, nesse caso aqui do slide, os pontos A, B, C e D. Transporta eles para trás nos 30 graus com a distância especificada, no caso aí o tamanho do nosso cilindro, que é 70 milímetros. E pronto, é só repetir lá atrás. Tá? Uma pequena observação. Olha o nosso desenho aqui do lado direito, que está pronto, né? Aqui eu fiz uma moedinha, em vez de fazer um cilindro, né? O que acontece, senhores? Ó, tá vendo que apareceu aqui um ponto G? Vocês já ouviram falar do ponto G? O que tem no ponto G, ó? O ponto G é um ponto importante, é o ponto, ó, o G e o G', né? Tem um G' ali atrás. É o ponto onde a gente vai fazer a reta que vai ligar a face da frente com a face de trás do cilindro. Olha lá, ó. Face da frente com a face de trás do cilindro. Lá em cima e lá embaixo também, ó. Onde está o ponto G? Vocês sabem onde fica o ponto G, pessoal? O ponto G, ele vai ficar no cruzamento. Eu vou destacar aqui para vocês de azul, ó. No cruzamento da diagonal maior. Tá vendo ali a diagonal maior que eu estou fazendo de azul? Cruzamento da diagonal maior com o arco que vocês já fizeram. Olha ali o arco que vocês já fizeram. Aqui, ó. Certo? Ali em cima também, ó. Cruzamento da diagonal maior com o arco que vocês já fizeram. Nesse ponto que eu vou... É esse ponto, melhor dizendo, que eu vou procurar com o meu esquadro. Eu vou deslizando o esquadro até a diagonal maior cruzar com o arco. Onde isso aconteceu, eu vou traçar para ligar a face da frente com a face de trás. Belezinha? É isso aí. O que eu quero que vocês façam agora? Terminem esse cilindro, mostrem ele para mim. Vamos lá, vamos lá.
Vamos lá, amiguinhos. Estou esperando para ver os cilindrinhos de vocês, hein? Ativar. Acho que eu tinha caído, pessoal. Que coisa. Enfim, estou aqui de volta. Dizia eu, Alex, tá legal, muito bom, parabéns. Observações para melhorar. A linha que une a face da frente e a face de trás do seu cilindro está muito mais forte e mais grossa que o cilindro em si. Isso não é bom. Então, lembra que o desenho tem que ser uniforme, né? O traçado inteiro tem que ser uniforme. O que eu dou de dica para vocês?
controlar o compasso é bem mais difícil que controlar a lapiseira. Então, quando for reforçar, reforça primeiro o arco com o compasso. Traça lá, né, o vai e vem, que nem eu falei para vocês. Inclina o compasso, vai para um lado, inclina de novo para o outro, volta. Faz um pouco, só um pouco de pressão com o compasso e reforça ele o que conseguir fazer. Caso seja necessário, use a lixa mais uma vez para deixar a ponta mais apontadinha, que vai facilitar na hora de fazer esse reforço da linha do arco, tá? E aí, com base no que você conseguiu reforçar com o compasso, você vai reforçar a lapiseira. Ou seja, se de repente não ficou tão grosso, tão escuro assim com o compasso, você não vai reforçar tanto com a lapiseira para não dar diferença, tá bom? Mas é isso aí, legal. Primeiro desenho mostrado, uma estrelinha de bom menino de participação para você. Foi o primeiro que terminou o cilindro, olha só que lindo. Tá? E só outra dica também, ó. Você fez na face de trás o cilindro como se ele fosse de vidro, né? Eu estou vendo a parte de baixo da face de trás. Na verdade, não dá para ver, né? Se você olhar no slide... Ixi, eu caí. Será que eu estou compartilhando o slide ainda? Acho que não, né? Deixa eu compartilhar. Vamos compartilhar o slide novamente. Aí. Se você olhar no nosso slide, justamente, né? Ó, eu não tenho a continuação do arco aqui embaixo, né? Ó, porque não dá para ver, né? Porque isso aqui é uma peça maciça, a face lá de trás eu não consigo ver inteira, né? Então, evitar isso também. Vamos lá, amiguinhos. Quem mais terminou o cilindro? Como já disse, Você deve ficar. Essas propagandas no YouTube, viu? Só porque eu quero mostrar um vídeo para vocês. Amiguinhos, ninguém mais? Dúvidas? Onde vocês estão com problemas? Vamos fazer um cilindro. O Richard. Vamos ver o desenho do Richard. Isso aí, Richard. Eu não sei por que tem uma parte do seu cilindro que está me incomodando. Mas como eu estou vendo na foto, né? De repente, sei lá, pode ser alguma coisa que não está aí, uma sombra, sei lá, alguma impressão errada aí. Mas tem a impressão que a parte esquerda do seu cilindro está meio fora de lugar. Mas é bem pouco. Se tiver mesmo assim, é bem pouco. Isso aí, muito bem, muito bem.
Vamos lá, amiguinhos. Quem mais? Quem mais? André. Vamos ver o André. Opa, aqui. André. Isso aí, André. Muito bom, muito bom. Tamparei aqui porque também tem uma parte que tá meio estranha, mas é a parte de trás que você vai apagar, então nem faz mal. Cristiano, isso aí. Olha só, hein? Mas aí é aquilo que a gente falou, né? Ó, você fez tudo muito forte, né? Então eu tenho um monte de linha escura aí, né? O ideal é que o caixão tivesse esse marquinho, mas sensacional. O resto tá show de bola. Parabéns, parabéns. Isso aí, Cristiano. Richard, falta reforçar. Justamente, quando você reforça, você disfarça qualquer problema, né? Disfarçando aí algum problema, já vai ficar melhor. Para vocês, amiguinhos que estão sem compasso, passei um link aí no chat de um vídeo de como a gente faz a falsa elipse, a face da frente, justamente o exercício que eu aqui para vocês. E aí eu estou passando o próximo para a gente ter a face posterior também. Para vocês que estão sem a possibilidade de fazer, vocês conseguem dar uma olhadinha também nos vídeos, tá bom? Bom, amiguinhos, alguém está com problema, alguém está com dúvida, alguém precisa de ajuda? Manifeste-se. Se vocês não estão com dúvida, então, uma vez que a gente faz esse cilindro, a gente tem a possibilidade de fazer o exercício que eu pedi para vocês levarem impresso na FATEC hoje, né? Só para mostrar para vocês, ó, esse slide que eu estou mostrando, eu deixei ele para vocês ontem aqui no Teams já está aqui na aba de arquivos. Tem alguns links aqui de vídeos, né, do lado do nosso canal. Alguns desses que eu já passei aqui mesmo no chat. Tem outros dois de aplicação, que é o que a gente vai fazer agora, tá? De como a gente vai fazer peças com cantos arredondados, que é justamente o que eu quero que vocês façam. Então, eu pedi para vocês trazerem impresso uma folha hoje, não foi? Deixa eu pegar ela aqui para a gente falar sobre ela. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o nosso exercício. Eu vi que o pessoal está mandando aí, já dou uma atenção, tá? Deixa eu só terminar de falar aqui do exercício. Então, vamos lá. Ó. Oh, meu Deus. Aqui. É assim mesmo. Então, olha lá. Se a gente vier aqui, então, em exercícios. Aqui, né? Ó, 25/3, trazer impresso. Aliás, até falando, né, pessoal? Aquilo que eu tinha pedido para vocês trazerem prontos exercícios, vocês foram favorecidos pelo infortúnio da greve do metrô, que gerou a nossa aula online de hoje. Então, vocês me entregam tudo semana que vem, né? Semana que vem vocês me levem tudo para tudo que vocês estão me devendo de exercício, tá? Então, eu vou pegar aqui o que era para trazer impresso, ó. Pedi para vocês trazerem impresso esse exercício aqui, né? E espero que vocês tenham ele aí. Qual que é a ideia desse exercício, pessoal? A gente vai aplicar, a gente não vai fazer cilindro, mas olha só, eu tenho um canto arredondado aqui, eu tenho um canto arredondado ali, eu tenho outro canto arredondado aqui em cima, na parte de baixo, na peça de baixo, eu tenho um canto arredondado aqui, tenho um canto arredondado ali, e tenho quase que um furo cilíndrico, né? Ele não está inteiro,
mas está quase inteiro ali. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai aplicar isso que a gente viu neste desenho. Como que a gente faz isso? Vou mostrar para vocês na sequência. Mas a ideia é que a gente perceba que, justamente, eu vou usar esse mesmo princípio de pensar onde estaria essa circunferência. Deixa eu rabiscar aqui para vocês antes. Ó. Essa circunferência, caso ela fosse inteira. Por exemplo, essa circunferência aqui, ó. Só não liga não que vai ficar bem torto, tá? Eu ainda estou aprendendo a desenhar com mouse. Mas, ó, esse pedaço que eu quero fazer aqui no desenho de cima, vocês estão vendo? Ele é só metade de uma circunferência que iria para o desenho, para a parte de cima do desenho. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer aquele mesmo quadrado isométrico que a gente fez, ó, só que esse quadrado isométrico ele vai extrapolar os limites do desenho, como vocês veem que eu estou rabiscando aqui, ó. Afinal de contas, eu só tenho meia circunferência dentro do desenho. Então, eu vou ter que fazer o quadrado isométrico que a gente aprendeu agora, extrapolando os limites do desenho. E aí, a mesma coisa de sempre, ó. Lá no quadrado isométrico, no isométrico, né? Não aqui. Eu vou ter que fazer linha de centro, eu vou ter que buscar diagonal maior, eu vou ter que buscar diagonal da metade, eu vou ter que buscar diagonal da metade. Só que aí, em vez de traçar o círculo inteiro, eu vou traçar só meio círculo, que é a parte que me interessa. Opa, que é essa daqui. Ok? Então, é isso que eu tenho que fazer. Ó. Mesma coisa para esse arquinho aqui de baixo. Ó. Esse arquinho aqui de baixo que eu estou passando verde, ele é só 1/4 da circunferência. Então, essa distância que eu tenho aqui, ó, que eu vou destacar com a seta, essa distância que eu tenho aqui é o raio da circunferência. Lembra que eu falei para vocês? A gente faz o método da falsa elipse tomando em consideração não o raio, mas o diâmetro da circunferência. Então, eu vou ter que fazer a mesma coisa que a gente falou agora. Quadrado, linha de centro, diagonal maior, diagonal da metade, só que eu vou traçar só 1/4 dessa circunferência para cada canto arredondado que eu vou fazer aqui. E não é um quadrado só que eu vou ter que fazer, ó, porque eu tenho um centro para esse arco aqui e eu tenho um centro para esse outro arco aqui, ou seja, eles não fazem parte do mesmo círculo. Eu vou ter que fazer um círculo ou um método da falsa elipse para esse arco A desse lado aqui e outro método da falsa elipse para esse arco B desse outro lado aqui. Beleza? Então, é um pouquinho trabalhosinho o que a gente vai fazer, mas nada que a gente não consiga fazer. Ainda mais vocês que já têm décadas e décadas aí de experiência com desenho técnico, tá? Só que eu falei, ó, para ajudar um pouquinho, eu queria mostrar para vocês também uma outra coisa que eu já vou pôr aí na tela para vocês. Olha só, hein, amiguinhos? Ixi, então deu uma travadinha aqui na minha tela. Temos aí, então, no nosso canal no YouTube, um videozinho. Olá, vamos fazer mais um exercício de É isso que eu perspectiva. quero de vocês hoje. Quero esse desenho pronto. Pelo menos esse de cima, na verdade, ó, dá para fazer os dois, hein? Eu quero essa folha pronta hoje, hein? Eu vou abrir a tarefa aqui no Teams para a gente fazer ela, belezinha? Tem um videozinho de ajuda aqui para vocês. E eu estou aqui também, qualquer problema que vocês tenham para fazer este exercício. O que eu até sugiro? Ó, agora são 9h10 quase. A gente pode adiantar um intervalinho agora. Se bem que vocês estão em casa, né? Vocês fazem intervalo a hora que vocês quiserem. Mas, enfim,
e aí já pegar o desenho para arrepiar. Enquanto eu crio a tarefa aqui para vocês me entregarem ele hoje, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição, é só me chamar. Isométrica e um que vocês gostam muito, que é a perspectiva isométrica, que tem elementos cilíndricos. Os elementos cilíndricos não são necessariamente apenas cilindros, mas todo e qualquer canto arredondado que esse objeto ou essa peça pode ter. Toda a parte arredondada, toda a parte que é um arco de circunferência, na perspectiva isométrica, vai se representar como uma elipse. Então, nós temos que usar aqui o método da falsa elipse toda vez que temos um canto arredondado. De qualquer maneira, nós iniciamos qualquer trabalho com perspectiva desenhando o caixão que envolve essa peça. Então, vamos lá. Eu vou tomar as dimensões totais de comprimento, largura e altura. Então, anote aí. Comprimento total, 60 milímetros. Altura total, 58 milímetros. E profundidade, 12 milímetros. E vamos passar isso para a nossa perspectiva isométrica. Então veja que eu já tenho aqui um ponto de referência. Direção X é a direção de comprimento, então aqui eu passo a dimensão do comprimento, que foi de 60 milímetros. Direção Y, profundidade, 12 milímetros. E direção Z, ambas na vertical, altura. A nossa altura aqui era de 58 milímetros. Vamos conferir. Fecho a parede da frente, inverto o esquadro de 30 graus, fecho a parede do lado e consigo agora fechar a parede de cima, só trabalhando com o esquadro de 30 graus. Então aqui nós já temos o primeiro passo feito, a delimitação de onde essa peça estará em perspectiva isométrica. Já temos uma visão geral de como será a sua distribuição no espaço. Vamos começar fazendo um canto arredondado. Então observe que a perspectiva de modelo, a cavaleira, ela veio com as linhas de centro, ou seja, eu consigo determinar quais são esses raios de arredondamento com a minha régua. Então eu observo que aqui eu tenho um raio de 18 milímetros, assim como do outro lado. Então lembre do primeiro passo para fazer uma falsa elipse. A gente vai desenhar o quadrado que está em volta do círculo. Ora, se o círculo, esse pedaço de círculo que é o canto arredondado, tem 18 milímetros de raio, o seu diâmetro será de 36 milímetros. Marcamos então 36 milímetros. Vou fazer primeiro o do lado esquerdo, por isso que eu marquei 36 milímetros a partir da esquerda. E vou fazer então este quadrado nessa face da frente vertical. Por isso que eu também vou marcar 36 milímetros na vertical. E aqui está o nosso quadrado isométrico.
uma vez feito o nosso quadrado isométrico, qual é o segundo passo? Desenharmos a linha de centro. Então, marcamos 18 milímetros. Tanto no comprimento, direção de 30 graus, quanto na altura, direção de 90 graus. Traçamos a linha de centro, a linha que divide o quadrado em 4 partes iguais. Próximo passo, traçar a diagonal maior. Eu observo que eu tenho uma diagonal grande nesta direção. Vou fazer com o esquadro solto, porque eu já tenho 3 pontos por onde essa reta passa. Então é um pouco difícil eu errar onde ela vai passar. Eu tenho a extremidade do quadrado, as duas extremidades, e eu tenho a linha de centro também. Tendo feito isso, a gente traça a diagonal da metade. A diagonal da metade na direção oposta. Se a diagonal maior cresceu para a direita, a gente vai fazer a diagonal da metade crescer para a esquerda. Então veja que eu faço exatamente todos os mesmos passos da falsa elipse, mas eu não vou traçar a elipse inteira, né? Eu quero só um pedacinho dela, só a parte que faz esse arredondamento, ou seja, eu quero só um quarto dela. Aqui eu tenho só um quarto da circunferência, né? Eu quero só este um quarto aqui de baixo, no canto inferior esquerdo. E eu vejo que eu tenho um cruzamento de diagonais. E nós sabemos que onde há cruzamento de diagonais, há um centro para que eu trace a falsa elipse. E aí está, já temos este canto arredondado. Como que eu faço o do outro lado? Exato. Gente, que absurdo. Eu não ganho um centavo no YouTube, eles põem propaganda antes e durante o meu vídeo. Que absurdo isso. O mesmo procedimento. Até mesmo com o mesmo tamanho, porque eles têm o mesmo tamanho, o mesmo raio de arredondamento. Então, qual é o procedimento? Traçar este mesmo quadrado a partir dessa extremidade. Vamos fazer? Aqui já o quadrado feito com a sua linha de centro. Para que vocês vejam melhor, eu vou deixá-lo colorido. E veja aí, deixei ele colorido para que você possa ver melhor a diferença de cada linha, qual que é de cada construção. Por isso que é importante que você sempre trabalhe com linhas fracas e com atenção, com foco, para que você não se atrapalhe nas linhas. E aí, antes de sair fazendo, veja que eu fiz o quadrado isométrico e eu fiz as linhas de centro desse quadrado. Próximo passo, diagonal maior, depois diagonal das metades. Mas antes de sair fazendo mais linhas, vamos olhar o modelo anterior. Perceba que para fazer esse arco do lado esquerdo, a gente precisou do cruzamento das diagonais. A gente já sabe que o arco do lado dele não vai ter cruzamento de diagonais, como a gente pode ver que não teve. Ou seja, para fazer esse arco do lado direito, eu vou ter que centrar o compasso na extremidade oposta, no vértice oposto. Então não tem necessidade de eu fazer mais linhas, que são as diagonais, que não serão necessárias, porque eu já sei que para esse arco da direita, nessa perspectiva, eu devo centrar o compasso no vértice oposto, abrir até a linha de centro, e aí eu consigo fazer esse pedaço de arco que me importa agora. E aí está. Posso já reforçar a parte de baixo.
E já temos a parte de baixo feita. Veja que agora basta subir. Vamos subir. Como nós temos já o caixão desenhado, nós já sabemos até onde nós subimos. E vamos já desenhar esses dois cantos. Basta tomar suas dimensões, são 10 milímetros de ambos os lados. Fazemos a marcação. Por mais que você tenha a tentação de traçar com a régua, trace com o esquadro. Para você garantir a angulação que você precisa. E aí eu percebo que, então, entre esses dois pontos que eu marquei, nós temos um outro pedaço de círculo. Para que vocês talvez vejam melhor, eu vou até reforçar este pedaço de círculo aqui no modelo, na perspectiva cavaleira. Para que vocês vejam bem o raciocínio. Então, completei aqui para nós o que seria o círculo inteiro que corresponde a esta parte arredondada. Ora, lembre que para fazer um círculo em perspectiva isométrica, eu preciso fazer o quê? Encontrar o seu centro, que vai estar nesta linha aqui, certo? A linha mais acima da nossa perspectiva, e fazer o quadrado que envolve esse círculo. Então, veja, eu vou fazer, como falei, questão de fazer aqui para vocês no modelo. Veja que o quadrado que envolve esse círculo, ele está para fora do nosso caixão. Então, não tenha medo, o caixão é onde a sua perspectiva deve ser desenhada. Porém, nada impede que você precise de linhas de construção que estão fora desse elemento, como a gente vê aqui. Então, vamos determinar o centro. O centro fica a 30 milímetros da extremidade. Então, marcamos 30 milímetros. E veja que nós já temos a linha de centro da vertical. Esta linha aqui. Recomendo a você que trabalhe com o esquadro mais apoiado. Eu estou trabalhando aqui em cima no limite porque eu estou filmando para vocês, então tenho mais coisas aqui embaixo. Então tenho aqui a linha de centro. Para desenhar o quadrado eu posso então pegar essa medida, que é o raio, certo? De onde nós paramos até o centro, o raio. Posso pegar na régua, posso lembrar que meu compasso é um transferidor de medida, né? Vou transferir ela para cá e para cá. E fechar o quadrado com 30 graus. Fazer a linha um pouco mais forte que o necessário para que vocês a enxerguem bem. Veja lá. Aqui está, então, o nosso quadrado, que envolve o círculo que nós queremos desenhar. Mesmo procedimento. Diagonal maior.
diagonal das metades nas direções opostas. Só para te passar aqui o cronograma das nossas aulas. Na primeira aula, a gente vai falar sobre as funções PROC, V e C, duas das funções mais cobradas de processo. E aí o mesmo procedimento, onde houve cruzamento de diagonais, centramos o compasso, abrimos até a extremidade, e fazemos o arco de interesse. Para dar continuidade à direita, vejo que não há cruzamento de diagonais, logo centro o compasso no vértice oposto do quadrado isométrico. E aí está, obviamente não preciso fazer o restante do arco ou dos arcos para cima, porque só essa parte não interessa. Falta agora fazermos as profundidades. Já temos as linhas de 30 graus nas extremidades, teremos que refazer também estes arcos. Então observe comigo. Vou começar puxando nos 30 graus da profundidade as partes que são retas, que não são arcos. Então veja que facilmente eu fecho este pequeno retângulo da parte superior direita. Da mesma maneira, posso fechá-lo aqui na esquerda. E aí, você pode se perguntar, professor, o que eu faço aqui atrás? Nós temos duas opções. Eu posso fazer exatamente o mesmo procedimento aqui atrás, ou eu posso me lembrar que todas as linhas de construção que eu fiz foram para determinar este cruzamento de diagonais que eu aponto para vocês e este ponto onde nós centramos o compasso para fazer este arco. Então, eu não preciso de todas as linhas de construção novamente, percebe? Eu preciso apenas dos pontos onde eu centrei o compasso para fazer este arco, que é este ponto aqui, e este arco, que veio deste ponto aqui. Logo, basta eu colocar, a partir do ponto de interesse, a direção de 30 graus, que é a direção da profundidade, e marcar esta mesma profundidade que nós marcamos antes, que era de 12 milímetros. Então, veja, vou fazer um arco de cada vez. Vou marcar 12 milímetros. E este centro que estava aqui vai passar para cá. O raio que eu usei na frente tem que ser o mesmo, na face da frente, que essa aqui já está feita. Este raio que eu usei aqui na face da frente tem que ser o mesmo que eu vou usar na face de trás. E aí, o que eu observo? Se eu fiz tudo corretamente, vou desenhar aqui para vocês. Eu observo que eu começaria exatamente lá, na mesma parte, na parte de trás. Como vocês podem ver. E até onde eu faço esse arco? Ora, eu posso também puxar o limite onde ele termina, com uma linha de 30 graus, fraca, para ver que eu preciso só deste pedaço desse arco, que eu vou reforçar para vocês agora. Percebam então que nós, ao invés de fazermos tudo novamente, nós apenas pegamos os pontos de interesse.
o centro do arco, que eu já determinei, e até onde ele vai. Eu fiz até ele aqui para vocês, para dentro, para que vocês percebam como que seria. Mas a parte que importa mesmo do desenho é só esse pequeno arco aqui. Certo? Conseguem perceber a continuidade dele, como se essa peça fosse de acrílico. Ele teria uma continuidade para lá, para trás. Mas nós não vamos ver porque essa peça é maciça, o modelo é maciço, então importa só este pequeno pedaço. E a mesma coisa para fazer o correspondente a esse arco mais aberto. Se nós usamos a extremidade, da extremidade na direção da profundidade. Então vamos lá. Direção da profundidade, marcamos os nossos 12 milímetros. Então, passei deste ponto aqui para este ponto aqui. Deste para este. O raio que nós tínhamos usado antes foi este aqui. Uso ele na parte de trás. Só lucro para esses bancos, não é, Bruno? Bem-vindo. Pois é, Thiago, bom dia. Os bancos estão sendo obrigados a devolver para os clientes. Gente, fazia tempo que eu não via meu próprio vídeo. 3 propagandas num vídeo de 20 minutos. Pelo amor de Deus. Falta apenas a mesma coisa para este arco. Então, nós já percebemos que basta, a partir de onde houve o cruzamento das diagonais, que é a nossa linha de centro, puxar 30 graus na direção da profundidade, marcarmos a distância da profundidade, que é de 12 milímetros, e usarmos o mesmo arco de abertura. Nós podemos, antes disso, puxar também até onde esse arco vai. Esse arco aqui, ele veio até a linha de centro. Então, puxamos também a linha de centro para a profundidade. Para saber que ele tem que vir até esta altura. Pegamos o mesmo raio. Lá da parte da frente. Colocamos um novo centro. Vemos se estamos no mesmo ponto. Opa, acho que eu coloquei errado a medida. Vamos conferir. Se isso acontecer com você também, de que você começar a traçar e ele estiver além do seu caixão, confira a medida. Possivelmente você pegou uma medida maior. Como eu fiz aqui, eu acabei pegando 13. O 12 é bem aqui. Eu peguei 1 milímetro a mais. E aí eu observo que eu consigo justamente bem na marcação do caixão fazer esse arco. Até onde ele vai, lembre que a gente sempre liga face da frente com face de trás, com o esquadro de 30 graus. Então, da onde o esquadro de 30 graus tangencia o arco da frente, a gente pode ir para o arco de trás. E aí eu posso reforçar apenas o pedaço de arco que me interessa. E aí está a nossa perspectiva isométrica, basta reforçá-la no geral. É o que eu vou fazer agora para vocês. Não esqueça de reforçar todos os arcos também com seu compasso.